seja de extrema importância uma análise filosófica da história. Por quê? A gente tem que entender algumas questões que são importantes. A primeira delas é o seguinte: é possível um verdadeiro conhecimento histórico? Isso é possível? É possível conhecer a história de verdade? É possível conhecer, por exemplo, Platão, Sócrates, Aristóteles? É possível ler os textos deles e entender hoje os textos deles? Porque será que há uma possibilidade mesmo de virar minha chavinha para poder ter uma mente mais próxima da antiguidade para entender essa antiguidade? É uma questão importante. Porque alguns autores vão dizer que não é possível um conhecimento verdadeiro da história. É possível construir um conhecimento histórico, mas na verdade são as minhas análises, os meus juízos de valor que estão sendo aplicados à história e que amanhã pode surgir uma evidência nova e eu ter que reconstruir a minha história inteira e todo o conhecimento que eu tenho e basicamente para a lata do lixo. Então, essa é uma pergunta importante. Uma segunda pergunta importante é: conhecimento histórico, ele é só uma leitura de fatos documentados ao longo do tempo? Quer dizer, não existe nada subjetivo na leitura da história, no estudo histórico, no estudo historiográfico. É só ler documento e entender que aquele documento diz determinada coisa e seguir aquilo que o documento está dizendo? É possível ler toda a história? É possível ter todas as perspectivas de um evento histórico? É possível fazer isso? Então é uma outra pergunta importante. Outra pergunta importante é: onde que eu vou interferir nisso, né? Então o historiador, por exemplo, ou até o filósofo, até onde que ele vai interferir? Onde a sua tradição interfere? Onde os seus preconceitos interferem? Quer dizer, aqueles conceitos já firmados. Onde os seus preconceitos interferem? Quer dizer, aqueles preconceitos que estão embutidos em nós, mas na verdade são errados, ok? São falsidades. Como é que a minha subjetividade, os meus interesses, os meus valores vão... a tradição que eu vivo, o meu período histórico, vai influenciar ou não sobre os documentos que eu estou analisando? Ok? Então, outra pergunta importante. E uma quarta pergunta importante é: qual que é o papel da hermenêutica histórica? Quer dizer, a hermenêutica é, dentre as coisas que a hermenêutica pode ser, ela é uma análise, ela é uma ciência da interpretação, ela é uma teoria da interpretação. Ela é uma epistemologia. Eu defendo que a hermenêutica é uma teoria do conhecimento, ok? Ou pelo menos tentativas de respostas aos problemas da teoria do conhecimento. Então, até onde que uma interpretação adequada e até onde é possível ter uma hermenêutica adequada? Até onde é possível ter uma hermenêutica certa? Será que existe um modelo hermenêutico fechado para a análise da história? Ou para qualquer coisa? Existe um modelo fechado? Porque quando você vai estudar, por exemplo, a história da hermenêutica, você vai perceber que existem debates no campo hermenêutico. Desde a sistematização de Schleiermacher, a gente vai ter, por exemplo, muitos debates hermenêuticos, ok? Seja na filosofia, seja em qualquer outra área que a hermenêutica... bom, todas as áreas têm hermenêutica, né? Mas existem áreas que estudam a hermenêutica, vamos dizer assim, né? Filosofia, teologia, entre outras. Então, qual que é o papel dessa hermenêutica? Qual que é a importância desse método que eu estou utilizando para interpretar a história? Então, são questões que devem ser levantadas e são importantes para o estudo da história, tá bom? Sendo assim, a gente vai ter tentativas de respostas a isso, ok? A primeira que a gente pode começar a entender é o seguinte: que história está relacionada diretamente a uma epistemologia. Pressupostos da epistemologia, debates da epistemologia, quer dizer, debates da teoria do conhecimento, estão intrinsecamente conectados com a história. Porque, antes de tudo, conhecimento histórico é conhecimento. Então, por exemplo, a hermenêutica adequada que nós já falamos. Uma justificativa, então, um dos grandes problemas da epistemologia mais contemporânea é a tentativa de justificar o conhecimento histórico. A gente pode dizer que esse é o grande debate aí de 1963 ali com Edmund Gettier para frente, ok? Ou até um pouco antes disso. Então, é possível justificar o meu conhecimento histórico? Qual que é o papel desse conhecimento? Por exemplo, crenças fundacionais, crenças coerentistas, esses tipos de análise da epistemologia, eles têm influência na análise histórica, ok? E isso é importante, que uma vez que eu tome uma posição epistemológica, normalmente eu vou tomar a mesma posição na análise de um conhecimento histórico, tá bom?
Por isso que, por exemplo, realistas e idealistas constroem modelos históricos diferentes. Nós vamos ver aqui ao longo da aula esses dois modelos principais. Outro ponto. Uma vez que eu tenho, por exemplo, um ceticismo epistemológico, eu tenho o quê? Céticos, pessoas que acreditam que não é possível ter um conhecimento verdadeiro da realidade. Se eu não posso ter um conhecimento verdadeiro da realidade, lógico, eu não posso ter um conhecimento histórico verdadeiro. Então, responder ao ceticismo epistemológico é, ao mesmo tempo, também responder aos problemas céticos na análise historiográfica, ok? Ou na análise histórica. E por último, a teoria da verdade. Dentro da epistemologia, apesar da teoria da verdade ter saído um pouco de foco na epistemologia pós-Descartes, e podemos dizer que ela está voltando um pouco ao foco, né? Está voltando ao foco, é importante uma teoria de verdade para a epistemologia contemporânea, tem voltado ao foco. A gente pode dizer que é importante uma teoria da verdade, quer dizer primeiro, existe uma verdade, é possível conhecer essa verdade, logo, existe uma verdade histórica, é possível conhecer a verdade histórica. Então, são elementos como esses e as respostas dadas a esses problemas que vão levar a gente a uma interpretação da história, seja ela correta ou não. A história é uma análise proposicional, quer dizer, ela é feita sempre de elementos objetivos, verdadeiros ou falsos. Existe subjetividade na análise histórica? Então, são questões epistemológicas, tá bom? O conhecimento ele é sempre objetivo, ele é sempre proposicional, existe subjetividade no conhecimento? Então, isso aqui é um ponto muito importante para que nós possamos começar a ter um entendimento sobre a história e, principalmente, que é o nosso foco aqui, a história da filosofia, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho.